Fala pessoal, professor Igor Char de Química, né? Agora a gente vai ter uma aulinha para o exame de qualificação da UERJ. Então a gente está com o material aqui do antígeno, página 605. Não vai dar tempo da gente fazer todas as questões desse material, então a gente selecionou algumas. A gente vai começar pela questão 2. Se acharam? Página 605, questão 2. Vamos embora. UERJ 2020, ó. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C2H6O. Entre os componentes da mistura, ocorre isomeria plana do seguinte tipo. Calma. Vamos botar a formulinha primeiro? C2H6O. Então, entre os componentes da mistura, ocorre isomeria plana do seguinte tipo. Cadeia, função, posição ou compensação. Vamos dar uma relembradinha, né, em quais são os tipos de isomeria plana? Então, isomeria plana ou isomeria constitucional. Ela é subdividida nos seguintes tipos, seguintes casos. A gente tem a isomeria de cadeia. E aí, dentro da isomeria de cadeia, a gente pode ter uma cadeia aberta e uma fechada. Geralmente a gente trabalha com alcenos, né, de cadeia aberta e cicloalcanos. A gente pode ter a cadeia homogênea e heterogênea. A gente tem alguns casos de isomeria de cadeia. Então, a isomeria de alguma coisa é sempre quando aquela alguma coisa está mudando. A gente tem isomeria de cadeia, de posição. A gente pode ter alteração na posição do grupo funcional, da insaturação, da ramificação. A gente tem um caso especial aqui, em que há mudança em uma posição, só que a mudança na posição do heteroátomo. Quando isso acontece, mudança na posição do heteroátomo, a gente não tem isomeria de posição. A gente tem um tipo de isomeria que a gente chama de compensação. Ou metameria. Temos a isomeria de função, e a gente tem aqueles pares que são clássicos, né, de possíveis isômeros funcionais, álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Então, isomeria de função ou isomeria funcional. Como eu estou colocando D aqui, né, eu vou colocar D também. E o último caso, que é a tautomeria. E a gente tem a tautomeria cetoenólica ou aldoenólica, né? Então tem que ter o enol. Então se observa o enol, já desconfia, tem tautomeria. Mas vamos lá, C2H6O. O que pode ter essa fórmula aí? Qual a função que pode ter essa fórmula? Vou colocar algumas funções com 2 carbonos. E aí, necessariamente, eu já excluo o quê? Já excluo o éster e o ácido carboxílico, porque são funções orgânicas que possuem 2 oxigênios na sua estrutura. Se a gente tem um C2H6O, não pode ser nem ácido carboxílico, nem éster. Vou colocar as outras funções orgânicas oxigenadas, alguma das outras, né? Eu não posso ter fenol, porque fenol tem que ser hidroxila ligada a carbono aromático, né? Carbono de anel aromático. Para ter anel aromático, a gente teria que ter no mínimo 6 carbonos. Aqui é C2. Então, o que sobra? Álcool. Éter. Aldeído. E acetona? Se eu quisesse fazer uma acetona aqui, eu teria que ter no mínimo 3 carbonos, porque a acetona tem o C dupla O, o que a gente chama de carbonila, entre carbonos. Então, a gente tem uma carbonila entre carbonos. Então, a menor cetona possível tem 3 carbonos. Então, eu não posso ter, com essa fórmula, C2H6O,
uma cetona. Então, cetona já descarto. Vamos ver qual é a fórmula do aldeído? C2, H, 1, 2, 3, 4. Ó, a fórmula que a gente tem aí é C2H6O, então não pode ser aldeído. Agora, vamos contar aqui, ó. C2, beleza. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2, hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos essas duas estruturas com a fórmula molecular C2H6O. Pô, se a gente tem um álcool e um éter, temos funções diferentes com a mesma fórmula molecular. Funções diferentes com a mesma fórmula molecular, isomeria D. Função, gabarito, letra B. De boas? Só para dar uma relembrada, quais são os pares de isômeros funcionais? Álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Lembrando que quando a gente tem álcool e éter em um composto aromático, a gente também pode ter o fenol, tá? Só lembrando disso, é um se liga aí. Fechou? Letra B, questão 3. O acúmulo do ácido 3-metilbutanóico no organismo humano pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse ácido é representada por, questão direta, hein? Ácido 3-metilbutanóico. Escrever esse nomezinho. Tá muito alto aí? Não. Então tá bom. Ácido 3-metilbutanóico. Então, cadê a principal? Cadê a principal? Tem quantos carbonos? But. Temos dupla ou tripla entre carbonos? Não, olha isso aqui, ó. Intermediário de alcano, derivado de alcano. Óico. Terminação de ácido carboxílico. Eu vou fazer, antes da fórmula em bastão, vou fazer a fórmula estrutural condensada. 2, 3, 4. Ácido carboxílico. Na posição 3, nós temos um radical metil, né? Radical metil com um carbono só. Terminação il, terminação de radical. No carbono, 1, 2, 3. Completa agora com o hidrogênio. CH3, CH, CH2. Esse é o ácido 3-metilbutanóico. Agora a fórmula bastão. 4 carbonos. 2, 3, 4. Dupla OH. Como é que a gente representa o metil? Dá um tracinho. Ácido 3-metilbutanóico. E ficou igualzinho. Letra D. Show? Quatro. Acho que é 4. Observe abaixo as fórmulas estruturais e espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos. Citronelol, citronelau, geraniol e limoneno. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a... Antes da gente partir para as estruturas, e eu vou desenhar essas molequinhas aí, eu queria dar uma relembrada em isomeria espacial geométrica. Como
como vai ter mais uma questão aí, nesse bloco de questões falando de isomeria, né, eu vou dar uma relembrada em isomeria espacial de forma geral, de maneira geral, né, que a gente chama de estereoisomeria. Ela também é subdividida. Botei de amarelinho. Então, a gente tem a isomeria geométrica, que a gente também chama de cis-trans. E a isomeria ótica. Isômeros geométricos são chamados de diastereoisômeros. O que é isso? São isômeros espaciais, onde um não é a imagem especular do outro. Então, isômeros geométricos podem ser chamados de diastereoisômeros. E isômeros óticos, dentre outros nomes, vou falar o mais comum aqui, são chamados de enantiômeros. Show de... Vamos focar aqui em isomeria geométrica. Quais são as condições para que exista isomeria geométrica ou cis-trans? Deixa eu te apagar aqui e já vai falar. Por cá, esse apagador. Não tá encharcado. Então, vamos focar agora na isomeria geométrica. Quais são as condições para que exista isomeria geométrica? Então, assim, a gente tem dois casos. Tá? Vou colocar o primeiro caso aqui, que é o mais comum, que é o que a gente vai trabalhar nessa questão. É o que a gente vai ver nessa questão. Primeiro caso, em alcenos. Então, a gente vai ter dupla ligação entre os carbonos. E cada carbono insaturado, além do outro carbono insaturado, que ele vai estar ligado diretamente, ele está ligado a mais dois ligantes. Eu vou chamar aqui de R1 e R2, os dois ligantes do carbono insaturado da esquerda, e R3 e R4, os dois ligantes do carbono insaturado da direita. E quais são as condições? Primeira coisa, dupla ligação. Segunda, os ligantes de cada carbono insaturado têm que ser diferentes entre si. Como assim? Então, a gente tem que R1 é diferente de R2. E aí eu não estou relacionando R1 e R2 com R3 e R4. Não quero saber. Eu sei que R1 e R2 têm que ser diferentes entre si. Então, R1 diferente de R2. Estou de amarelo. R3 diferente de R4.
Respeitadas essas condições, nós temos isomeria geométrica, tá? Então, os ligantes de cada carbono insaturado têm que ser diferentes entre si. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Vou botar aqui até o caso mais simples, com 2 ligantes só. Dupla ligação entre carbonos? Sim. Olha para o carbono da esquerda, insaturado da esquerda. R1, que é o cloro, é diferente de R2, que é o hidrogênio? Sim. Então, R1 é diferente de R2. E o R3, que é um cloro também, é diferente do R4, que é um hidrogênio também? Sim. Então, aqui tem isomeria geométrica. Foi. Agora, vamos ver esse caso aqui, ó. Vamos às condições. Dupla ligação entre carbonos? Sim. Agora, olha para o lado esquerdo. R1 é diferente de R2? Sim, cloro é diferente de hidrogênio. R3 é diferente de R4? Não. CH3 e CH3. Aqui eles são iguais. Então, logo, não apresenta isomeria geométrica. Show? Eu vou fechar a explicação aqui, porque a gente já vai ver mais para frente cis e trans, então já vou falar da identificação do cis e do trans, e depois a gente não precisa voltar nisso. Então, como é que a gente vai identificar o isômero cis e o isômero trans? Né? Primeiro, a gente tem que identificar se existe isomeria geométrica, esse passo já foi. Agora, a gente vai passar um plano imaginário cortando essa molécula no meio. O que seria o meio dessa molécula? Né? Passando por dentro da dupla ligação, do eixo da dupla ligação, por aqui, ó. Então, a gente vai cortar a molécula aqui no meio. E a gente vai observar o ligante, né, de cada um, os ligantes, melhor dizendo, de cada um desses carbonos insaturados e vai atribuir prioridades a eles. Como assim? Ó, vamos cortar a molequinha aqui no meio, já que aqui a gente viu que existe isomeria geométrica. Vamos olhar só os ligantes da esquerda, do carbono da esquerda. Quem é o ligante mais pesado? Cloro ou hidrogênio? Cloro. Então, eu atribuo prioridade 1 para ele, prioridade 2 para o hidrogênio. Cloro é mais pesado que o hidrogênio. Agora eu vou olhar os ligantes do carbono da direita, o carbono insaturado da direita. Quem é mais pesado, cloro ou hidrogênio? Cloro, então atribuo prioridade 1 para o cloro, prioridade 2 para o hidrogênio. Agora, os ligantes mais pesados, eles estão para o mesmo lado da molécula, quando a gente corta essa molécula no meio? Os ligantes mais pesados não estão para o mesmo lado, ou os mais leves, você pode fazer a pergunta em função dos mais pesados ou dos mais leves. Tá? Os ligantes mais pesados estão para o mesmo lado? Sim. Então, abre teu coração para o macetinho. Se estão para o mesmo lado, obviamente a gente está falando do isômero cis. Ah, e se estão em lados opostos? A pergunta não é essa. A pergunta é, eles estão por o mesmo lado, iguais? Sim. Se estão para o mesmo lado, cis. Show? E como é que seria o trans? Pegando esse próprio exemplo aqui, se a gente trocasse, botasse o hidrogênio para cima, o cloro para baixo. Show? Beleza? Então, a gente viu o primeiro caso. Segundo caso,
em cicloalcanos ou ciclanos. É a mesma linha de raciocínio, só que a gente não tem uma dupla ligação agora, né? Não estou falando de cicloalceno, estou falando de cicloalcano. Então a gente tem um composto de cadeia fechada, né? Onde eu até posso colocar assim, ó. O que é essa alcinha aqui? Significa que aqui pode ser um ciclopropano, um ciclobutano, um ciclopentano, não importa, né? Só que essas ligações elas têm que estar sendo mostradas de forma explícita. Porque quais são as condições? Né? Que esse cicloalcano tenha aqueles 4 ligantes mostrados para a gente de forma a que a gente consiga identificar a diferença de R1 e R2 e R3 e R4. Você pode ver que a condição ou as condições são as mesmas. Foi? Vamos ver um exemplo real? Então aqui você está vendo que é um ciclo alcano e claramente o exercício está mostrando para a gente, né, o exemplo está mostrando para a gente as ligações abertas. Então a gente passa o plano, esse plano aqui imaginário, cortando a molequinha por aqui. Foi? E a gente atribui as mesmas prioridades. Botei de azul. Então, 1 para o metil, 2 para o hidrogênio. 1 para o metil, 2 para o hidrogênio. Aqui, esses ligantes mais pesados estão dispostos de maneira transversal. Tá? Então, esse aqui é o isômero trans. Os mais pesados não estão para o mesmo lado. Tá? Então, aqui a gente tem o cis, 1,2 de cloroeteno. Aqui a gente tem o trans, 1,2 de metilciclobutano. Se você quiser, pode anotar a nomenclatura aí. Cis, 1,2 de cloreteno e trans, 1,2 de metilciclobutano. Tá? Não quero entrar no mérito de E e Z. A gente tem uma outra nomenclatura que é E e Z. Né? O E é o equivalente, né? Seria o equivalente ao trans e o Z seria equivalente ao cis. Tá? Mas a gente usaria essa nomenclatura apenas com 3 ou 4 ligantes diferentes entre si. Tá? Ao invés de 2 cloros e 2 hidrogênios, ou 2 hidrogênios e 2 radicais metila, aqui eu poderia ter um cloro, aqui eu poderia ter, sei lá, um bromo no lugar do hidrogênio. Eu teria bromo, metil, hidrogênio e cloro. 4 ligantes diferentes. Aí eu teria que usar E e Z. Ainda que as provas de vestibulares não levem isso à risca. Tá? Mas o que você tem que saber é que a associação é de cis com Z e trans com E. Tem um jeito fácil de lembrar que é transe. E aí você interpreta do jeito que você quiser. Transe pode ser tanta coisa, né? Mas, para você fazer aquela associação. Vamos desenhar as molequinhas e fazer a questão agora? E aí já dá para fazer várias. Tem mais de uma questão aí de isomeria.
Direto ao ponto. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos, vamos ver as condições. Então, aqui, ó, uma dupla ligação em cadeia aberta. Então, vamos analisar os dois carbonos insaturados. Esse aqui e esse aqui. O de cima está ligado a um hidrogênio. E esse grupão todo aqui para a esquerda. Isso aqui tudo é um ligante. Isso aqui tudo para a esquerda é um ligante. É como se o composto aqui tivesse assim, ó. Vamos botar ele de lado, é mais fácil de ver, né? Hidrogênio para cima, esse grupão aqui todo para baixo. R1 diferente de R2? Sim. Agora, quando a gente olha esses dois ligantes aqui, ó, são dois radicais metila, CH3 e CH3. Então, aqui não tem isomeria geométrica. Aqui não tem. Porque na dupla ligação, onde a gente tem que observar, né, esses dois ligantes são iguais. Beleza? Agora aqui do lado. Você está vendo que essa parte de baixo é igualzinha? Essa parte de baixo eu sei que não tem isomeria geométrica também, porque temos um CH3 aqui. Um CH3 aqui, já não pode. E aqui a gente tem uma dupla ligação, mas é C dupla O de aldeído. Então, não temos isomeria geométrica. Agora aqui. A parte de baixo é igualzinha, que não tem isomeria geométrica. E aqui? Vamos analisar os dois ligantes de cada carbono, né? Para o carbono da esquerda, para cima tem um CH3. Para baixo tem isso tudo aqui. Isso tudo é um ligante. Tá? Então, R1 diferente de R2? Sim. R1 diferente de R2? Sim. Agora, olha o carbono aqui da direita. Pega outro azul. Quem está para cima? CH2OH. Tem alguém aqui para baixo? Tem, isso é fórmula bastão. Na fórmula bastão o hidrogênio não aparece. Então, vou colocar aqui. Então, esse é o ligante. R3 diferente de R4? Sim. Então, tem isomeria geométrica. Eu não preciso nem analisar quem é cis, quem é trans, porque o exercício não está pedindo isso. Então, sim. Aqui temos isomeria geométrica. Vamos ver no outro? Essa dupla aqui de baixo está ligada a dois hidrogênios. Né? Esse carbono da direita. Então, o R3 já não é diferente de R4. E aqui a gente tem uma dupla ligação em composto cíclico. Então, nós não temos um ciclo alcano, nós temos um ciclo alceno, um cicleno. Então, não é essa a condição. Então, não temos isomeria nem aqui, nem aqui. Então, não. Considerando a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a um só, né? Só o geraniol, letra A. Igor, isso tudo para isso? Sim, a gente relembrou a isomeria geométrica toda. Relax. Steve vai pagar, hein? A próxima é a 6.
estamos na página 606. Bora? A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância. Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e de hidrogênio presente no benzopireno corresponde a... Na verdade, aqui é uma questão de fórmula molecular, né? Ele está pedindo a razão para tentar dificultar mais um pouquinho, mas assim, é uma questão de fórmula molecular. Então, vamos desenhar a molequinha? 1, 2, 3. Um, dois. Contar o número de carbonos é a parte mais fácil, né? Então, vamos lá. Carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou escrever a fórmula molecular aqui, depois a gente faz a continha, tá? Então, C20. E aí, hidrogênio, né? Eu tenho certeza que você saberia contar o número de hidrogênios, porque você sabe que o carbono faz 4 ligações e o hidrogênio não aparece na fórmula bastão. Então, quando você olha para cá, por exemplo, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações visíveis para a gente? Vou destacar as ligações visíveis, tá? 1, 2, 3. Então, aqui tem um hidrogênio. Agora, esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações visíveis para a gente? Vou destacar em verde, ó. 1, 2, a dupla para a esquerda, né? 3, 4. Então, aqui nesse carbono não tem hidrogênio para baixo, porque ele já está fazendo suas 4 ligações. Né? 2 simples com outros carbonos e uma dupla com um outro, com um terceiro carbono. Então, não tem hidrogênio aqui. Show, beleza? Só que eu acho que existe uma forma mais fácil, né, da gente, pelo menos, identificar os hidrogênios em compostos poliaromáticos, principalmente cadeias poliaromáticas condensadas, onde os aromáticos estão todos colados. A gente vai olhar o formato aí da quinazinha, né, como se fosse uma seta, né, como se fosse a ponta da seta. Às vezes, em alguns casos, essa ponta da seta vai apontar para fora, às vezes essa ponta da seta vai apontar para dentro. Mais ou menos assim, ó. Aqui é como se a seta estivesse apontando para fora, aqui é como se a seta estivesse apontando para dentro. Foi? Onde a seta está apontando para fora, tem hidrogênio. Onde a seta está apontando para dentro, isso significa que ali ele está fazendo ligação dupla? Não tem hidrogênio. Então, aqui, ó. Na verdade, ligação dupla não. As 4 ligações, né, com carbono. Hidrogênio, hidrogênio. Aqui, ó, a seta apontando para dentro. Não tem. Aqui tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui apontando para dentro. Não tem. Hidrogênio, hidrogênio. Aqui apontando para dentro, apontando para dentro. Aqui já tem hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá vendo? Na prática, né, onde a gente tem carbonos de junção, né, de mais de um aromático, a gente não tem hidrogênio. Então, aqui, ó, todos esses carbonos aqui são carbonos que a gente pode observar que pertencem a mais de um anel aromático. Esse aqui pertence aos 2, esse aqui pertence a esses 2, esse aqui pertence a esses 2, esses
carbonos são só desse aromático da esquerda, esse aqui já pertence aos dois, esse aqui pertence a esse aqui e o de cima, e assim por diante. Então, temos quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5... Não, vou envolver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C20, H12. Qual foi a razão que ele perguntou? A razão entre o número de átomos de carbono e de hidrogênio presente no benzopireno, então, razão é igual a 20 sobre 12. A gente divide isso aqui por quanto? Só dá por 2, né? Não. Por 4. Isso aqui vai dar 5 sobre 3. Tem isso aí? Matemática já me quebra. 5 sobre 3, letra D. Foi? De boas? 7. Temos uma aí de 2018 agora. Um mesmo composto orgânico possui diferentes isômeros óticos em função de seus átomos de carbono assimétrico. Considere as fórmulas estruturais planas de 4 compostos orgânicos indicadas na tabela. O composto que apresenta átomo de carbono assimétrico é... Vimos, já paguei. Já vimos a isomeria geométrica, né, ou cis-trans. Agora vamos falar um pouquinho da isomeria ótica, já que ele está falando de carbono assimétrico. Condição para a existência de isomeria ótica. Presença de carbono quiral ou assimétrico. Não é, a condição não é uma coisa ou outra não, tá? Aqui são 2 nomes para a mesma coisa. O carbono quiral é um carbono assimétrico. Carbono quiral ou assimétrico. O que seria isso? Um carbono que faz 4 ligações simples, necessariamente ele tem que ter 4 ligações sigma, e esses 4 ligantes têm que ser diferentes entre si. Possui 4 ligantes diferentes entre si e geralmente a gente marca esse carbono com um asterisco para dizer que ele é quiral, tá? Ficou um pouco escroto isso aqui, ficou. Por isso eu vou refazer. Acho que laranja não dá muita sorte não. Ficou melhorzinho. Então a gente marca esse carbono como quiral assimétrico. Então necessariamente, né, o carbono assimétrico tem que ser sp3. Então esse carbono tem que ter hibridação do tipo sp3. Por que é importante a gente saber isso?
Porque de cara a gente já descarta vários carbonos. Os carbonos de aromáticos já podem ser descartados, que são todos sp2. Carbono de aldeído, de grupo funcional de aldeído, de cetona, de ácido carboxílico, todos fazem dupla ligação. Então, saber que o carbono quiral tem que ser sp3 já ajuda muito, né? Na velocidade de uma questão, às vezes até por eliminação, tu já tira os carbonos que tem dupla ou tripla. Show! Vou apagar tudo aqui logo. Pô, isso aqui ficou horrível, hein? Fazer mais isso não. Achei que ia dar um destaque e tal. Falei, porra, cagado. Só um detalhezinho, gente, que é o seguinte. Muita gente confunde, né, ligante com um átomo imediatamente ligado. Como assim? Muita gente já me perguntou assim, então o carbono quiral ele tem que ser quaternário? Não, não necessariamente. Ele pode ser quaternário? Pode ser primário, pode ser... Não importa. Ele tem que estar ligado a 4 ligantes diferentes. Então, olha isso aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Esse aqui eu já descartei. É carbono de ácido carboxílico. Está fazendo dupla ligação. Não pode ser quiral. Carbono sp2. Agora, esse carbono aqui, ele está ligado a 2 carbonos. Diretamente a 2 carbonos. Né? Mas quando a gente fala ligante, a gente fala tudo que está pendurado naquela ligação. Não só o átomo que está imediatamente ligado a ele. Então, ele está ligado a 2 carbonos, mas os ligantes são diferentes. Quais são os ligantes desse carbono aqui? Metil, ou metila. Carboxila. Então, tudo que está pendurado. Se a gente tivesse 100 carbonos aqui para a direita, todos os 100 carbonos seriam um ligante só, porque eles estão ligados a esse carbono por um traço de ligação simples. Então, os ligantes são CH3, C-OH, metila, carboxila, hidrogênio, hidroxila. Então, esse carbono aqui é quiral. Show? Essa questão aqui não perguntou. Mas algumas questões perguntam o número de isômeros. Né? O número de isômeros quer dizer número de isômeros oticamente ativos, né? Que desviam a luz plano polarizada. Então, o número de isômeros oticamente ativos, 2 elevado a n. Tá? Onde n é igual ao número de carbonos quirais. Ou o número de carbonos assimétricos. Show? Guarda essa formulinha no coração. Beleza? Agora, né, o exercício perguntou o composto que apresenta átomo de carbono assimétrico. Átomo de carbono quiral. Vou desenhar as molequinhas para a gente fazer.
Então vamos lá, gente. Para não perder mais tempo com essa questão, vai direto ao ponto. CH3, CH3, CH2, CH2. Pô, então assim, não vou perder tempo com isso. CH3 e CH2 já não pode ser quiral, tá ligado a 2 ou 3 hidrogênios. Vou olhar para cá. Vou olhar para cá. Esse carbono aqui tá ligado a um CH3, a um grupamento amino NH2. A gente observa um hidrogênio aqui. Quando eu falo observa, né, a gente sabe que tem, ele não está aparecendo porque é fórmula bastão, mas ele está aí. E esse radical aqui, que tem 3 carbonos, é um N-propil, ou somente propil. Então aqui eu já vi, já identifiquei um carbono quiral. Então já é gabarito, né? Porque ele está perguntando qual o composto que apresenta átomo de carbono assimétrico, então já foi, né, o 1, letra A. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros? Agora no 2. Os carbonos das pontas, né, necessariamente já estão ligados a mais de um carbono. CH3, 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 CH3. Esses 2 carbonos aqui, esse e esse, estão ligados a 2 radicais metila. CH3, 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 CH3. E esse carbono aqui está ligado a 2 radicais isopropil ou isopropila. Está ligado a um hidrogênio, que não aparece, bromo, isopropil para a esquerda e isopropil para a direita. Então já não é quiral. Aqui esse carbono está ligado a 2 átomos de flúor, carbonos sp2, não podem ser. CH3, CH3, CH2. CH3, CH3, os das pontas, CH2, CH2. E carbono sp2, como eu disse inicialmente, né, não pode ser quiral, porque está fazendo uma dupla ligação. Então ele tem que ser sp3 necessariamente, letra A. Show de... Ah, vou ter que jogar mais uma aguinha. Isso aqui é seguir o protocolo, isso aqui, né? Tem de corona aqui. Seguimos todos os protocolos recomendados pela OMS. Ah, não tem como, né? Que nem na academia. Na academia tu... Porra. Tu usa o aparelho do outro. Tem aquela corda, é impossível limpar. Aí era cada pessoa dentro de uma bola. Já vi isso também. Tu literalmente vive numa bolha. Literalmente. Eu vontade de fazer contigo que eu faço. Caralho, é mesmo. Ou então tu se envelopa de plástico filme para abraçar os outros. Vamos lá. Oito, mais um de isomeria. Quase não cai, né? Isomeria não é. Agora a página 607.
O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte forma estrutural espacial. Está ali o desenho. Tá? Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. Vamos contar então? Naturalmente, o carbono 1 é o do grupo funcional do ácido carboxílico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os carbonos 9 e 12. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente. Eu sempre falo a mesma coisa. A fórmula bastão, ela nos causa um probleminha que é o seguinte, né? Como é que seria o but2eno? Como é que vocês escreveriam o but2eno? But2eno assim, ó. 2, 3, 4, but2eno. Só que nessa estrutura, né, do but2eno, a gente tem isomeria geométrica cis-trans. Então, a gente está escrevendo, quando a gente escreve assim, de maneira normal, entre aspas, a gente está escrevendo o cis ou trans. Naturalmente, a gente escreve o trans. Por quê? Porque a tendência, né, é que o hidrogênio aqui ele esteja para cima e o hidrogênio aqui ele esteja para baixo, né? Porque é mais comum, né, se convencionou a escrever assim, muito mais facilmente do que assim, por exemplo. Sei lá, vou botar um hidrogênio aqui para cá, aqui vou botar o hidrogênio para cá, para cima. Isso não é comum, né? O que a gente adota é que a gente continua como se fosse naquele sentido da seta que eu disse a vocês. A seta aponta para cima, o hidrogênio vai para cima. A seta aponta para baixo, o hidrogênio vai para baixo. A não ser que a gente tenha dois ligantes. E aí a gente pode fazer isso, né? Botar um para cima e um para baixo. Não seria o caso da dupla ligação aqui. Deixa eu apagar. E o fato da gente ter que passar aquele plano imaginário, né, cortando a molécula no meio por dentro da dupla ligação, faz com que os grupos de maior prioridade estejam dispostos de forma transversal, né? Então aqui a gente tem um CH3 para baixo, aqui a gente tem um CH3 para cima, né, em lados opostos daquele plano, né, que cortou a molécula. Foi. Então qual é a minha recomendação? Isso falando já para uma possível prova discursiva. Se você tiver que escrever uma ligação, uma isomeria geométrica em fórmula bastão, coloca a dupla na horizontal, que aí fica claro que você sabe o que você está fazendo, né, para o avaliador. Então, a dupla ligação na horizontal vai nos dar as duas configurações, cis ou trans. Então, aqui não tem forma normal, né, do jeito que a gente escreve o zigue-zague no bastão, né? Então, aqui a gente tem o plano, 2 hidrogênios para cima, ou, passando o plano aqui, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Ou os dois CH3 para baixo, os CH3 dispostos de forma transversal. Isso tudo para mostrar aqui o seguinte, vamos passar o plano por aqui, ó. Como é que a gente escreveria os hidrogênios? No sentido da direção, para onde aponta essa seta? Então, aqui está um hidrogênio para cima, o hidrogênio está para cá, ó. Continuando, tá vendo? Ó? Continuando o zigue-zague. Aqui está o hidrogênio. E não existe grupo que tenha uma prioridade menor que o do hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1, né? Ninguém vai ter uma prioridade menor que ele. Então, os dois grupos de maior prioridade, né, em função dessa dupla ligação do carbono 9, estão para baixo. Então, aqui a gente tem um cis. Agora, vamos olhar o outro. Passando aqui de novo, ó. O plano imaginário por dentro do eixo da ligação dupla. Se a dupla ligação tivesse assim na vertical, a gente passaria o plano na vertical. Então, usando o mesmo princípio, aqui tem hidrogênio, né? Então, ele está para baixo, porque é para onde aponta a seta. Aqui é continuando o zigue-zague. Ele está para cá, ó. Os dois hidrogênios estão para baixo, então os grupos de maior prioridade estão para cima. Então, a gente também tem cis aqui. Então, as conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente, cis
e cis, letra A. Foi? Dúvidas? Cara, pô, manda um zap aí, um direct, porque por aqui não dá não. Não sei nem se eu tô vivo quando vocês estiverem assistindo essa aula. Em 10. Vou fazer a 10 agora. Mesma página. Em um experimento, foi analisado o efeito do número de átomos de carbono sobre a solubilidade de álcoois em água, bem como sobre a quiralidade das moléculas desses álcoois. Todas as moléculas de álcoois testadas tinham um número de átomos de carbono variando de 2 a 5 e cadeias carbônicas abertas e não ramificadas. Dentre os álcoois utilizados contendo um centro quiral, aquele de maior solubilidade em água possui fórmula estrutural correspondente a, calma, uma coisa de cada vez. Deixa eu desenhar as molequinhas aqui. Vamos ler a pergunta de novo? Porque a partir da pergunta a gente vai saber qual o caminho que a gente tem que seguir. Dentre os álcoois utilizados, contendo um centro quiral, então daí a gente já interpreta o seguinte. Conter centro quiral. Não sei se te parece óbvio, mas a mim me parece. Conter centro quiral é sinônimo de dizer que a substância deve possuir carbono quiral, que a gente também chama de carbono assimétrico. E já vimos o que significa isso. Então vamos lá. Começando do começo. Letra A, etanol. Tem carbono quiral? Aqui temos um CH3. CH3 está ligado a 3 hidrogênios, não é quiral. CH2.
Então, não temos carbono quiral. Então, assim, ele não contém centro quiral. Se não contém centro quiral, não pode ser a letra A. Não sei como eu vou fazer. Vou arriscar aqui. Não pode ser a letra A. Letra B. Os carbonos das pontas primários, CH3, CH3. Esse carbono aqui, ele está ligado a 2 radicais metila, um à esquerda e um à direita. Então, não temos nenhum carbono quiral. Estamos eliminando apenas pela primeira informação, né? Que ele tem que conter centro quiral. Letra C. CH3, CH3 da ponta, aqui CH2, né? Vou respeitar a tua inteligência. Então, esse carbono aqui está ligado a um hidrogênio, um metil, um etil e uma hidroxila. Sim, ele tem carbono quiral, que é esse carinha aqui. Foi? Vamos ver o outro. CH3, CH3, CH2, CH2, já descartei. Aqui temos um carbono que está ligado a um hidrogênio, um CH3, um propil e uma hidroxila. Então, esse carbono aqui, ele também é quiral. Então, essa informação, apenas essa informação, não faz a gente acertar a questão. Né? Dentre os álcools utilizados contendo um centro quiral, já identificamos os dois que contém, aquele de maior solubilidade em água possui forma estrutural correspondente a solubilidade. Qual o princípio da solubilidade? Princípio da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Então, uma substância que é polar dissolve uma substância que é polar, uma substância que é apolar dissolve uma substância que é apolar. Foi? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E você está acostumado a ver desde o Jardim 2 que a água é uma substância polar. Se a água fosse apolar, mudava tudo que a gente entende como vida. Se a água fosse linear, ia dar uma merda tão grande. Não sei nem como é que seria a nossa vida do jeito que a gente conhece. Como a água é angular e todas as substâncias angulares são polares, a água é uma substância
E ele pediu aquele álcool que tenha maior solubilidade em água, ou seja, que seja mais polar, né? Então aqui a gente tem dois álcools. A gente tem que lembrar o seguinte, vou até colocar aqui como se liga. Todos os hidrocarbonetos são apolares. Ah, Igor, mas aqui não tem nenhum hidrocarboneto, são dois álcools, eu sei. Mas qual é a linha de raciocínio aqui? Se todos os hidrocarbonetos são apolares, quanto maior a cadeia carbônica, quanto maior a cadeia hidrocarbônica, menos polar é a substância. Então, logo, quanto maior a parte hidrocarbônica do álcool, a gente também pode chamar de parte hidrofóbica. Quanto maior a parte hidrocarbônica do álcool, menor a sua solubilidade em água. Então, quanto maior a parte hidrocarbônica do álcool, menor a solubilidade em água. Então, dentre os álcools que possuem um centro quiral, né, aquele de maior solubilidade em água, letra C, né, aquele que tem a cadeia carbônica menor. Foi de boas. Onze. O íon oxalacetato participa não só do ciclo de Krebs, como também da produção do íon aspartato, segundo a equação abaixo. 608, agora aqui. Com base nessa reação, pode-se afirmar que o aspartato é o ânion correspondente ao ácido de carboxílico denominado. Então vamos lá, gente. Vou botar o ânion aspartato aqui. A questão dá para fazer rapidinho. Tá aí o aspartato. Como é que a gente sai de um ácido e vai para o ânion, né? Como é que a gente sai, por exemplo, do ácido clorídrico e vai para o cloreto? Ácido clorídrico. Deixa eu até pegar o apagador que eu preciso.
Ácido clorídrico. Cloreto. Ácido sulfúrico. Lembra das terminações, tá? Hídrico vira eto. Ácido sulfúrico. Ico vira ato. Sulfato. Ácido hipocloroso. Hipooso vira hipoclorito. Então, assim, sempre que a gente quer sair de um ácido e ir para o seu ânion correspondente, a gente tira hidrogênio. Aqui a gente está fazendo o caminho inverso. Se a gente tem, sei lá, o SO3 menos 2 ou 2 menos, né, a gente tem o sulfito. Como ele é menos 2, eu preciso de 2 hidrogênios para formar o ácido sulfuroso. O oso vira ito, então o ito vira oso. Se a gente tem o ácido, ou melhor, se a gente tem um nitrato e eu quero o ácido nítrico, eu tiro essa carga e coloco um hidrogênio, já que ele é menos 1. Se eu tenho carbonato, 2 menos, eu boto 2 hidrogênios. Eu tenho ácido carbônico. Pô, então aqui eu quero saber o ácido correspondente, o ácido que formou esse íon aspartato, né, esse ânion bivalente. Então, ó, deixa eu voltar aqui na pergunta de novo. Com base nessa reação, pode-se afirmar que o aspartato é o ânion correspondente ao ácido dicarboxílico, então ele perdeu os 2 hidrogênios, está falando claramente aqui, ó. Agora não é mais aspartato, agora é o ácido que a gente quer descobrir o nome. E aí, se a gente não tivesse esse grupamento amino, a gente poderia começar a numerar por qualquer uma dessas 2 posições, né? Mas o amino está mais próximo à carboxila da direita, então 1, 2, 3, 4. Na real, aqui a gente nem precisaria dessa posição, né? Ele colocou a posição aí, porque se ele tivesse aqui também estaria na posição 2, tá? Mas, vamos lá. Ácido 2 amino nomenclatura de ácido dicarboxílico, né? Se fosse monocarboxílico, seria o butanóico. Dicarboxílico, o nome do hidrocarboneto que deu origem, butano, de prefixo de repetição e terminação óico. Ácido 2-amino butano dioico. 1, 2, 3, 4. Ácido 2-amino butano dioico. Letra A. Oi? 15. Meu falta menos. Ah, tá, o limite. Vou fazer mais umazinha.
Vou fazer a 15. 15 é a questão maneirinha. Um processo petroquímico gerou a mistura em partes iguais dos alcinos com fórmula molecular C6H10. Já vou colocar aqui. Lembra que é CnH2n menos 2, né? 2n vai a 12, menos 2, 10. Por meio de um procedimento de análise, determinou-se que essa mistura continha 24 gramas de moléculas de alcinos que possuem átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono insaturado. Essa frase não é muito simples de entender de primeira, mas a gente já vai dissecar essa questão daqui a pouquinho. A massa da mistura em gramas corresponde a... Então, vamos lá. Eu vou fazer um alcino ali, o mais simples possível, com essa fórmula C6H10. Vou fazer em fórmula estrutural, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar a tripla ligação aqui na ponta. Tá? Então, aqui tem o hidrogênio. Aqui não tem hidrogênio. Aqui é H2, H2, H2 e H3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. Com a tripla ligação na ponta, tá? Então, C6, né? 6, H10. O que a gente observa aqui? Aqui a gente observa que tem um hidrogênio ligado ao carbono que está fazendo tripla. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar a posição dessa tripla ligação para esse carbono 2. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, 4, 5, 6. Então, beleza. Aqui eu tenho uma tripla interna. Se eu tenho uma tripla interna, significa que o carbono está fazendo tripla ligação com outro carbono e uma simples com outro carbono. Ele não está ligado a nenhum hidrogênio. Então, nessa situação, quando eu tenho triplas ligações internas, eu não tenho, olha o que ele disse, né? Alcino que possui átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono insaturado. Então, o que é átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono insaturado? Qual seria a tradução disso? Tripla na ponta. É isso. Tripla na ponta. Então, determinou-se que essa mistura continha 24 gramas de moléculas com tripla na ponta, de alcinos que possuem átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono insaturado. Para que essa condição seja satisfeita, o hidrogênio ligado a carbono insaturado, a tripla tem que estar necessariamente na ponta. Tá? Então, nessa situação nós não temos. Vamos ver todas as possibilidades. Então, aqui é a tripla na posição 2, vou fazer agora na posição 3. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Foi. Vamos ver as possibilidades. Eu não posso mais andar com essa tripla ligação, porque esse cara aqui seria igual ao de cima. Esse da ponta seria igual ao de cima. Show. Vamos ver novas possibilidades? E aí, cara, é tentativa e erro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa tripla na ponta e vou diminuir um átomo de carbono na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um CH3 aqui. CH3, CH2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso manter 5 carbonos na cadeia principal e jogar o CH3 para cá. CH3, H, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu mudei a posição aqui, né, do CH3. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar a cadeia principal não com 5, agora com 4 carbonos. HC, tripla, C,
CH. Ou melhor, se eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, eu vou ter as 2 ramificações aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma outra possibilidade. Eu posso ter, né, agora 4 carbonos na cadeia principal e mudar a posição, não, 5 carbonos na cadeia principal, mudar a posição da tripla. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Né? Aqui são todas com 6. 5 carbonos na cadeia principal. Né? E mudei a posição da tripla. Ao invés da posição 1, eu tenho a tripla na posição 2. Existe mais alguma possibilidade? Não existe. Eu estou te adiantando que não existe mais nenhuma possibilidade. Qualquer coisa que você faça agora, você vai cair em qualquer uma dessas outras situações. Tá? Se você tirar um CH3 daqui, né, e jogar para a ponta, você não está fazendo diferença nenhuma. A cadeia continua linear. Né? Se você mudar, se você pega um desses CH3 aqui e joga para a ponta, você está aumentando a cadeia principal. Então não tem mais o que fazer. Então nós temos quantos alcinos, né, com hidrogênio ligado a carbono insaturado? Foi isso que ele disse aí, ó. Determinou-se que essa mistura continha 24 gramas de moléculas de alcinos que possuem átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono insaturado. Então aqui a gente observa átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono insaturado. Aqui não. Aqui não. Aqui sim. Aqui também. Aqui também. Aqui já não. Então nós temos quantos alcinos com átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono insaturado? 4. Mas nós temos 4 alcinos que correspondem a que massa? O exercício disse 24 gramas. Eu quero saber a massa total, e ele disse na questão, né, em partes iguais, o processo petroquímico gerou a mistura em partes iguais dos alcinos, ou seja, então eu posso fazer essa regra de 3 aqui, né, com tranquilidade. 4 alcinos, né, correspondem a 24 gramas, eu quero saber a massa de 3 com 4 lá, 7. X é igual a 24 vezes 7 dividido por 4. Duvido de fazer essa conta aí pro tio, Larissa. 24 vezes 7 dividido por 4. Eu acho que é 42. Fiz aqui de cabeça rapidamente. Letra... Viu? Letra C. Essa questão é capciosa. Mas foi? Posso me despedir? Então, boa prova a todos, tá? Espero não encontrar ninguém esse ano aqui, né? Apenas pintados pedindo dinheiro. Eu vou dar uma moedinha de 10 centavos, é meu máximo, tá? Mas é isso, gente. Boa prova. Eu confio muito em vocês, né? Ainda mais nessa prova da UERJ, né? Que ela é um nível um pouco mais tranquilo, né? A galera do ESAG destrói, né? Então, gente, vocês têm que fazer o que vocês fizeram o ano todo, né? Vocês conhecem o conteúdo, é só ficar calmo que vocês vão destruir. Beijos. Valeu.